15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você que nos acompanha pela rádio. Saudações também a você que nos acompanha pela internet. É uma alegria podermos ouvir e refletir a palavra de Deus neste dia 4 de dezembro de 2020, primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, rezando e agradecendo tudo de bom que Deus tem feito por nós. No Evangelho de hoje, Jesus é seguido por dois cegos que insistentemente gritam: "Tem piedade de nós." Compadecido e vendo a fé deles, Jesus os cura e recomenda que não contem nada a ninguém. Porém, é impossível receber tamanha graça e ficar em silêncio. Por isso eles saem e difundem esse milagre. E Jesus ainda fica com dificuldade em entrar nas cidades. Hoje conheceremos um pouco sobre a vida de São João Damasceno e de Santa Bárbara. Hoje também rezamos pelos peritos criminais no seu dia e pelos orientadores educacionais. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vivemos este tempo intenso de preparação para o Natal do Senhor, onde a liturgia vem nos alentando com imagens e símbolos de esperança. Tivemos a oportunidade de ver comparado esse tempo novo com um banquete de ricas iguarias, no qual todos poderão participar. Foi comparado também a uma cidade fortificada, onde todos se sentiram seguros. Hoje Isaías nos brinda com a imagem do jardim, um lugar de paz e tranquilidade. Isaías é a figura forte nesta primeira semana do Advento. O Líbano transformado em jardim e o jardim em floresta. É uma imagem do paraíso, é uma imagem forte para quem vivia numa região muito seca, muito árida. Por isso mesmo, a abundância de água, a florescência, o verde, é uma visão muito otimista e muito boa. É como o Jardim do Éden, lugar de alegria dos humildes, onde os prepotentes, os trapaceiros, os malfeitores não terão voz nem vez. Mas quando virá esse tempo e esse lugar? Quando a nossa fé for igual a dos dois cegos do Evangelho de hoje. Uma fé tão grande que chega a ser capaz de transformar a escuridão das inúmeras formas de cegueiras em luz que não se apaga. Para tanto é preciso ir ao encontro de Jesus e deixar que Ele toque os nossos olhos. Mas não basta que Ele toque nossos olhos, pois eles vão se abrir em proporção à nossa fé. Se a nossa fé for fraca, pequena, veremos com pouca clareza. Porém, se a nossa fé for de fato grande, nossos olhos se abrirão plenamente e poderemos vislumbrar o jardim da vida, reservado somente aos que acreditam verdadeiramente. Libertar da cegueira significa, entre outras coisas, libertar de toda a alienação que impede que enxerguemos a realidade. Alienação é fuga do que é concreto e a busca de ilusões que vão nos entorpecendo,
nos deixando anestesiados, e assim não vemos o que de fato está acontecendo, mas vivemos o nosso mundo imaginário. Há um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. A cura dos 2 cegos se deu porque eles realmente queriam ver. Há muitos cegos que têm os olhos perfeitos, mas que só enxergam o que lhes convém. Esse tipo de cegueira dificilmente tem cura, porque a pessoa não a busca. Há muitas pessoas que não veem e não conhecem de fato a nossa realidade. Vivem cercados nos seus muros, trancados em sua redoma, protegidos, e não conseguem ver tantos e tantas que passam por dificuldades, sofrem, não vivem como de fato deveriam, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. É preciso que nós saiamos do nosso conforto, é preciso que nós vamos ao encontro daqueles que mais necessitam. E se nós somos necessitados, que a gente também se mostre, para que sejamos percebidos e vistos. O provérbio anterior poderia ser até modificado da seguinte forma: o pior cego é aquele que pensa que enxerga. E muitas vezes nós achamos que conhecemos a realidade, mas quando nos deparamos com a realidade de muitas pessoas, vemos que não conhecemos muitos. Será que eu vou às periferias, aos lugares mais afastados? Será que eu conheço de fato a cidade onde eu moro, as dificuldades? Foi muito bonito ver uma entrevista esses dias, que alguém que era candidato numa grande cidade dizia: eu fui nos rincões, e ele usou a expressão nos buracos que eu nem sabia que existiam na cidade onde eu nasci. Hoje nós somos convidados a ir ao encontro de Jesus e pedir que Ele abra nossos olhos para enxergar a realidade e transformar tudo o que for árido num belo jardim. Vejamos à nossa volta os símbolos dessa aridez. A primeira leitura poderá muito bem nos ajudar a ver estas situações de aridez, como por exemplo a aridez da prepotência, das trapaças, das maldades, das injustiças e tantas outras, e buscar eliminá-las da nossa vida e da nossa volta. Desse modo estaremos contribuindo para que essas coisas deem lugar a um belo jardim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Hoje nós temos 2 santos importantes. A primeira delas, Santa Bárbara. Santa Bárbara foi uma virgem mártir do século III, comemorada como santa pela Igreja. Em Portugal e no Brasil, tornou-se popular a devoção a Santa Bárbara, invocada como protetora por ocasião de tempestades, raios e trovões. Seu dia é comemorado hoje, 4 de dezembro. Santa Bárbara foi, segundo a tradição católica, uma jovem nascida na cidade de Nicomédia, na atual Turquia, nas margens do mar de Mármara. Isso nos fins do século III da era cristã. A moça era filha única de um rico e nobre habitante desta cidade do Império Romano chamado Dióscoro. Por ser filha única e com receio de deixar a filha no meio da sociedade corrupta daquele tempo, Dióscoro decidiu fechá-la numa torre. Santa Bárbara, na sua solidão, tinha a mata virgem como quintal e questionava-se se de fato tudo aquilo era criação dos ídolos que aprendera a cultuar com seus tutores naquela torre. Por ser muito bela e acima de tudo rica, não lhe faltavam pretendentes para casamentos, mas Bárbara não aceitava nenhum. Desconcertado diante da cidade, Dióscoro estava convencido de que as desfeitas da filha justificavam-se pelo fato dela ter ficado trancada muitos anos na torre. Então ele permitiu que ela fosse conhecer a cidade,
Durante essa visita, ela teve contato com cristãos que lhe contaram sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o mistério da união da Santíssima Trindade. Pouco tempo depois, um padre vindo de Alexandria a batizou. Em certa ocasião, seu pai decidiu construir uma casa de banho com 2 janelas para Bárbara. Todavia, dias mais tarde, ele viu-se obrigado a fazer uma longa viagem. Enquanto Dióscoro viajava, Bárbara ordenou a construção de uma 3ª janela da torre, visto que a casa de banho ficara na torre. Além disso, ela esculpira uma cruz sobre a fonte. Seu pai Dióscoro voltou e reparou que a torre onde tinha trancado a filha tinha agora 3 janelas, em vez das 2 que ele mandara abrir. Ao perguntar à filha o porquê das 3 janelas, ela explicou-lhe que isso era o símbolo da sua fé. Este fato deixou o pai furioso, porque ela se recusava a seguir a religião da Roma antiga. Debaixo de um impulso de fúria e obedecendo às suas tradições romanas, Dióscoro denunciou a própria filha ao prefeito, que a mandou torturar numa tentativa de a fazer renunciar sua fé. Fato que não aconteceu. Assim, Márcio ordenou-a à morte por degolação. Durante sua tortura em praça pública, uma jovem cristã de nome Juliana denunciou os nomes dos carrascos e imediatamente foi presa e entregue à morte juntamente com Bárbara. Ambas foram levadas pelas ruas de Nicomédia por entre os gritos de raiva da multidão. Bárbara teve os seios cortados, depois foi conduzida para fora da cidade, onde o seu próprio pai a executou degolando-na. Quando a cabeça de Bárbara rolou pelo chão, um imenso trovão estrondou pelos ares, fazendo tremer os céus. Um relâmpago flamejou pelos ares e, atravessando o céu, fez cair por toda a terra o corpo sem vida de Dióscoro. Santa Bárbara passou a ser conhecida como protetora contra os relâmpagos e tempestades, e é considerada a padroeira dos artilheiros, dos mineiros e de todos quantos trabalham com fogo. Santa Bárbara é frequentemente retratada com correntes em miniaturas e uma torre. Como uma das 14 santas auxiliares, Bárbara continua a ser uma santa popular nos tempos modernos. Santa Bárbara, rogai por nós. O santo do dia de hoje é São João Damasceno. Lembramos São João Damasceno, que era um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Ele nasceu em 675 em Damasco, na Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade, tanto assim que o pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, que naquela época eram senhores do país. Esta estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e merecimentos deste levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Damasco. João Damasceno, ainda jovem e ajudante do pai, gozava de muitos privilégios financeiros, mas ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra que mostra a dificuldade dos ricos apegados para entrarem no reino dos céus. Assim, no impulso para a santidade, renunciou todos os bens e deu aos pobres. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Escreveu inúmeras obras, tratados de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno de título de doutor da Igreja. Com escritos, defendeu principalmente a Igreja contra os iconoclastas, que condenavam o uso de imagem nas igrejas. Certa vez os hereges prenderam São João e cortaram-lhe a mão direita a fim de não mais escrever, mas por intervenção de Nossa Senhora foi curado. Seu amor à mãe de Jesus foi tão concreto que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, maternidade vinda, virgindade perpétua e assunção do corpo e alma de Maria. Este filho predileto da mãe faleceu em 749, quase centenário. Foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII em 1890.
São João Damasceno, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.